Vamos iniciar agora em nossa sequência com pronomes, emprego de pronomes na tela. Veja, nós temos pronomes pessoais e eles se dividem assim, do caso reto e do caso oblíquo, ok? Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Você tem ao lado eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas se nós observarmos atentamente esses pronomes, nós diríamos que podemos dividi-lo aqui, ó. Por quê? Porque você teria eu, tu, ele, como sendo o singular. Nós, vós, eles, obviamente, plural. Não é isso? É tanto que se diz eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Tu, segunda pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural. Ele, terceira pessoa do singular, eles, terceira pessoa do plural. Até aí tudo bem? Pois bem. Via regra geral, os pronomes pessoais, regra geral, os pronomes pessoais do caso reto, via regra geral, estão para a condição de sujeito. Ok? Via regra geral, os pronomes pessoais do caso reto estão para a condição de sujeito. Já os do caso oblíquo, me, te, se, mim, ti, si, nos, vos, ó, e a variante, os, as, né? A, lhe, e a variante lhes, esses estão para a condição de termos integrantes e termos acessórios. Via regra geral, ele pode ser um complemento verbal, os do caso oblíquo, um complemento nominal, um adjunto adnominal, um adjunto adverbial, ok? Isso via regra geral. E aí você tem ó, a, os, as, via regra geral, para objeto direto. Lhe, olheis, para objeto indireto. Já me, te, se, nos, vos, para o de ou para o i. Depende da regência. Os pronomes em vermelho, portanto, dependendo da regência, garantem objeto direto ou objeto indireto. Vamos para particularidades. Pronome oblíquo sendo adjunto adnominal. Por que eu digo particularidade? Porque a regra geral seria conferida assim, ó. Veja. Vamos lá. Você diria se eu encontrei as crianças ontem, sim, vírgula, encontrei-as. No final da tarde. Observe esse exemplo. Se eu encontrei as crianças ontem, sim, encontrei-as no final da tarde. Observe. Você tem as crianças como objeto direto deste verbo encontrar. Quem encontra, encontra alguém.
Quando eu retomo o verbo encontrar, sim, encontrei. Para não repetir o termo as crianças, você usa o quê? Ó, o pronome representando o termo as crianças. Mas sabendo que o verbo é VTD, eu apliquei a regra geral. Ou seja, quem encontra, encontra alguém. Verbo transitivo direto. Então, ó, a, os, as, não é a terceira pessoa do objeto direto? Regra geral. Pronto. Ele está pronominalizado. Não esquecer que esse pronome representa um termo usado antes. Lembra? Quando um pronome representa um termo que você usou antes, você tem uma, não é isso? Anáfora. Você tem uma estrutura anafórica. Não é isso? Agora, se eu disser para você assim, quanto aos filhos de Débora, dei-lhes brinquedos. Observe, o verbo dar está em sua transitividade completa, direta e indireta. Eu dei o quê? Brinquedos. Brinquedos é o objeto direto. E eu dei a quem? Aos filhos de Débora. Não é isso? Que está representado pelo lhe. O lhe é o aí. Então, via regra geral, eu vou usar o quê? Lhe para objeto indireto. Cuidado que às vezes o candidato à prova pública chega a mim dizendo: "Ô, professor, o lhe é só para pessoa, né?" De forma alguma. De forma alguma. Se eu dissesse para você, tenho um escritório na Avenida Paulista. Ponto. Dele um A barroco. Dele um A barroco. Nessa última reforma. Veja. Dele um ar barroco nessa última reforma. Observe, eu dei o quê? Um ar barroco. Barroco é a palavra A. Deixa eu corrigir aqui. Dele um aspecto, né? Um ar barroco nessa última reforma. Veja, eu dei um ar barroco a quem? Ao escritório. Esse lhe representa o escritório. Ele é o aí do verbo dar, tá certo? Tenho um escritório na Avenida Paulista, dei-lhe um A barroco. Dei um A barroco ao escritório. Eu pude usar o lhe para representar o que não é pessoa, tá? Sem nenhum problema. Agora, os pronomes me, te, se, nos, vos, via regra geral também, pode ser o de e pode ser o i. Vai depender da regência. Se eu disser assim, ó, amo-te. E se eu disser assim, obedeço-te? Observe. Eu tenho o mesmo pronome. Mas qual dos dois pode ser substituído por a ti? Qual dos dois? Eu poderia substituir por a ti. E aí você percebe claramente que é o segundo. Que quem ama alguém, verbo transitivo direto, gerou um objeto direto. Já em obedeço-te, obedecer é um verbo transitivo indireto. E aí você tem o pronome sendo oi.
Tá claro? Essa é a regra geral. Agora você tem aí na tela particularidades. Não é isso? Particularidades. Pronome oblíquo sendo adjunto adnominal. Ocorre no momento em que o pronome indica o quê? Ou indica o quê? Posse. Ao dizer vi-lhe o livro, veja que o verbo ver é transitivo direto. Não passa de um objeto direto. Eu vi algo. Eu vi o livro. O livro é o objeto direto. Quem vê algo. Vê o livro. O livro de quem? Teu livro. Não, não é uma segunda pessoa. É uma terceira. Então, seu livro. Perfeito. É o que eu escrevi abaixo, está vendo? Vi o seu livro. Ou vi o livro de alguém, dele ou dela. Quando um pronome oblíquo átono, portanto, indicar o quê? Indica posse. Olha a ideia de posse, que eu estou pintando na cor amarela. Então você vai ter o pronome exercendo a função de quê? De adjunto adnominal. Em latim, é o genitivo possessivo. Tá? Pronome oblíquo indica posse. Lembre-se de que ele exerce valor de adjunto adnominal. Não poderíamos tê-lo como aí, porque o verbo só chega a uma transitividade direta. Tá? Veja esse caso B. Dei-lhe a bolsa aos amigos. Bem, ao dizer dei-lhe a bolsa aos amigos, vá buscar a transitividade direta e indireta. Eu dei a quem e eu dei o quê? Eu dei a bolsa. A bolsa é o objeto direto. E eu dei a quem? Entre o pronome lhe. Eu estou buscando aí. E o substantivo amigos, claro que a precedência é do substantivo. Você diz claro. Por que claro? Vou mostrar a você. Bem, se nós tivéssemos que colocar numa pirâmide as classes gramaticais, você terá de ter o substantivo como elemento precedente. Tá? Veja. Se eu usar um pronome, aquela mesa, eu usei um pronome demonstrativo. Tá? Minha bolsa, usei um pronome possessivo. Enfim, ao dizer aquela mesa, eu tenho duas classes gramaticais. Eu tenho o substantivo mesa e eu tenho um pronome aquela. O pronome não é demonstrativo. Para demonstrar algo terá que existir precedentemente. Então, o pronome não tem precedência diante do substantivo. Você pega, ao invés de dizer aquela mesa, você diz mesa bonita. Você usou um adjetivo. Não é isso? O adjetivo aí qualifica o substantivo. Bem, para qualificar algo terá que existir antes. Eu estou vendo que o substantivo ainda é o elemento precedente. Você vai e diz uma mesa, duas mesas, usou um numeral. Né? Uma mesa, duas mesas, está usando numeral. Qual é a espontaneidade do numeral? Indicar quantidade. Pois bem, para se indicar a quantidade de algo terá que existir. Ok? Então a precedência é o substantivo. E terá que existir para poder você atribuir uma quantidade ao que existe. Se você disser, usando um artigo, por exemplo, a mesa, artigo definido, você, para definir algo terá que existir. Então perceba que nenhuma classe gramatical vai ter precedência diante do substantivo. Se eu pegar esse raciocínio e levar lá para o exemplo,
Quem dá algo a alguém. Eu tenho isso aí contextualizado. Dei-lhe a bolsa aos amigos. Agora, quem será o aí? Precedentemente, o pronome ou o substantivo? Claro que é o substantivo. É isso? Percebe a ideia de clareza? Né? Nítida a precedência do substantivo. Bem, agora, se esse lhe estivesse no plural, eu diria que o lhe é o aí, representando aos amigos. E aí você teria objeto indireto, repetido, se repetido, então pleonástico. Aí você diria que você tem um objeto indireto pleonástico. Tá? O que não é o caso aqui. O lhe está no singular e o termo que segue está no plural. Então, se não é o caso aqui, morre a condição do lhe ser posto em regra geral. Então vamos para a parte específica. O lhe pode indicar posse, ele está perto de quem? Do objeto direto, a bolsa. E é o que vai acontecer. Eu dei a bolsa de alguém, eu dei a sua bolsa, de alguém mencionado no texto, ou a bolsa dele ou dela, a quem? Aos amigos. E aí você tem um lhe, indicador de posse. Então o lhe é adjunto adnominal. Tá claro? Ótimo. Amo-te a prima. Ó, quem ama, ama alguém. Eu amo a prima. A prima é o objeto direto. É uma prima de quem? E aí você tem o pronome indicador de posse. Agora, cuidado, ele está em uma segunda pessoa. Então, olha como eu fiz a substituição no final da tela. Amo a tua prima. Tá? E ao dizer amo a tua prima, temos que entender isso aqui. Ó. O núcleo é prima. Então, o que eu estou pintando de amarelo é o núcleo do objeto direto, já que o verbo traz uma transitividade direta. E o que seria a? E o que seria tua? Bem, ambos seriam o quê? Tanto a quanto tua, a e tua, são adjuntos adnominais. Um a definir, o outro a indicar posse. Tá? Outra particularidade é o pronome oblíquo exercendo a função de quê? De complemento nominal. Termo estudado na aula passada. Ao dizer sou-lhe fiel, você tem um verbo de ligação. Não é isso? Bem, primeiro atenda ao verbo. Se, visuês, você tem uma estrutura, essa estrutura tem verbo, você tem uma oração. Então, a primeira coisa é atender ao verbo. Eu sou fiel. Não é isso? Verbo ligação, liga quem? Liga sujeito a quem? Ao predicativo do sujeito. Tá claro? Verbo ligação liga sujeito a predicativo do sujeito. O sujeito está implícito, eu li, eu sou. Fiel é a leitura que eu tenho do sujeito. Então esse é o predicativo do sujeito. Essa é a leitura sintática. Morfologicamente, eu vou dizer que fiel é um não é isso? Adjetivo, lembra? Pois bem, qual é a proposta do complemento nominal? Uma das regras é complemento nominal, complementa adjetivo, ou complemento nominal, complementa predicativo. Fiel a quem? Essa é a pergunta que não quer calar. Fiel a quem? A alguém. Né? Fiel a quem? A alguém, que é o lhe, a ele ou a ela. Então, o termo que complementar predicativo ou adjetivo é complemento nominal. Trata-se de um complemento nominal pronominalizado. São-me gratos. Olha o raciocínio. São-me gratos. Você tem, mais uma vez, um verbo de ligação. Não é isso?
são gratos. Gratos é o predicativo do sujeito. Gratos a quem? A mim. É o mesmo que dizer, são gratos a mim. Então o termo continua complementando o predicativo. Se complementa predicativo, você tem um complemento nominal. Ok? Mais particularidades. Pronomes pessoais do caso reto, que geralmente exerce o valor de quê? De sujeito. Agora eu vou tê-los como complemento verbal, que é o objeto indireto. O verbo assistir, por exemplo. Se nós empregarmos o verbo assistir com a ideia de ver, presenciar, assistir não admite ler, embora seja transitivo e indireto. Você diria em língua portuguesa assim: assisti ao filme. Ok? Assisti ao filme. E aí você há de tê-lo como verbo transitivo e indireto. E ao filme é o complemento indireto. Dizer assistir o filme é erro gramatical. Ele não é VTD, ele é VTI. Agora, se é VTI, pede OI. Se é OI, regra geral, o ler é para OI. Mas eu não posso empregar. Eu vou ter que o dizer assistir a ele. Ou seja, o verbo assistir, com a ideia de ver, presenciar, não admite o pronome ler. Não admite o pronome ler. E é o que vem agora. Quanto ao filme, assistir a ele. O verbo assistir, no sentido de ver, não admite o pronome ler. Outro verbo é o verbo aspirar. Se ela aspira ao cargo público, ao cargo público, é o aí. Aspirar com a ideia de desejar. Está aqui. Aspirar com a ideia de desejar. Não admite também o pronome ler. Então, se ela aspira ao cargo público, sim, ela aspira a ele. Embora o verbo seja VTI, não admite o pronome ler. Eu vou ter que usar o quê? A ele. E claro, o pessoal do caso reto é quem vai ser o objeto que? Indireto. Veja esse pequeno diálogo. Você visa aquele emprego, visar com a ideia de querer, visar com a ideia de desejar, também é um verbo que é transitivo e indireto, mas não admite o pronome lhe para representar o objeto indireto. Eu vou ter que usar um pessoal do caso reto. Viso a ele. Então, visar com a ideia de desejar não admite o pronome lhe. Tá? Você vai ter viso a ele. Então, cuidado com esses três verbos, né? Vamos lá. Os três verbos. Quais são eles? Verbo assistir, com a ideia de ver, presenciar. Verbo aspirar, com a ideia de desejar. E verbo visar, com a ideia de desejar. Eles não admitem o quê? Embora todos eles sejam o quê? Transitivos e indiretos, eles não vão admitir o pronome lhe para representar o complemento indireto. Eu vou ter que usar lhe ou a ele ou a ela. Eu vou ter que usar, sem dúvida, a ele ou a ela. Tá claro? Vamos exercitar. No interior das famílias, costuma-se manejar os velhos, tratar os velhos como seres passivos, negar aos velhos
a oportunidade de escolha. Manter os velhos imobilizados num canto qualquer. Veja que ele pede, evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os segmentos sublinhados, respectivamente, por. Veja, tratar alguém. Os velhos é objeto direto. Se o verbo terminar em R, eu tiro o R, nós veremos. Infinizo, põe um L para jogar o pronome O. Vai ser tratá-los, não admite lhe. Veja que a letra A já está falsa porque usou o lhe. A letra D também. Os tratar, falso, porque eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo. Ou B ou C. Negar aos velhos a oportunidade. Negar algo, a oportunidade de escolha, objeto direto, aos velhos, lhe. Né? Aqui eu já tenho o lhe como correto, porque ele vai ser oi. O verbo é transitivo, direto e indireto. Negar algo a alguém. A oportunidade de escolha é o OD. Mas aos velhos é o aí. Vou ter que usar lhe, negar-lhes. E aí você vê a letra B usando negá-los. Fiquei com a letra C, que é a que eu realmente sinalizo como resposta. Está vendo aí o vermelho da letra C? É a resposta. E vamos ver manter. Manter os velhos imobilizados. Manter alguém. Manter alguém. Não é isso? Então eu vou usar aqui. OD. Verbo terminou em R. Tiro o R. Infiniza, põe um L. Mantê-los. Olha o que a resposta faz. Mantê-los. Letra C, realmente, é a resposta. Quer dizer, para evitar a repetição literal de termo empregado antes, vai se substituindo o termo empregado por pronome, que é justamente a estrutura o quê? Anafórica. Tá? É obedecer a pronominalização, mas cuidado com as particularidades. Primeiro olhar a regra geral e vá, claro, não sendo possível empregá-la, vá para as particularidades. Até o próximo bloco.